Olá, gente. Deixa eu esperar as pessoas entrarem. Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram da Confraria. Boa noite, boa noite. Dessa vez, as nossas lives são todas voltadas para o público acadêmico. Tô vendo o pessoal entrar, me fala se o som tá bom, se a imagem tá ok. Vamos esperar a doutora Beatriz. Ver se a doutora Beatriz entra. Dessa vez a nossa live é voltada para o público acadêmico, é uma série de lives toda com temas sobre a faculdade de Direito, sobre carreiras jurídicas. A nossa hoje tem um tema, né, muito interessante, que é como estudar para o exame da ordem. Boa noite, todo mundo, boa noite. Tô vendo todo mundo entrando, tá tudo certo? Meu áudio, tudo bom? Tô aguardando. Oi, tá me ouvindo? Sim, Boa sim, noite, tô ouvindo, tudo Clara. certo. Tudo Boa bem? noite, doutora. Boa noite, Muito pessoal. feliz. Tudo ótimo. Muito feliz, ansiosa para a Muito. live. É. O pessoal já tá entrando. Acho que a gente pode até começar. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Assim. Acho que a gente já pode até começar, né? Primeiro eu queria que a senhora se apresentasse para todo mundo. Bom. Senhora não, Para a né? gente poder começar. Vamos deixar o senhora para lá. Bom, eu sou a Beatriz, né, advogada criminalista desde 2015, que foi o ano em que eu me formei, né? E tô na luta. Me considero ainda uma jovem advogada, né? Apesar de tudo, apesar de um tempo já, mas aprendendo sempre, né? Eu sou aqui de São Paulo. Não sei de onde você é, Clarinha, do Rio? Travou? Só um minutinho. Travou aqui. Gente, beleza, Me falem, por favor, gente. então. Voltou. Então tá bom. Voltamos. Voltou. E você, Clarinha, você já se apresentou aí pro pessoal? Então, estava me apresentando, explicando um pouco, né, qual é a proposta desse mês, dessa série, dessa sequência de lives, né, que a proposta é justamente para o público estudante de direito, que ainda está aí começando a carreira, se formando, e a nossa justamente é sobre isso. Eu estou no 6º período, sou aqui do Rio de Janeiro, então estou começando nessa reta final, né, terminando o 6º período, começando a reta final e começando a alinhar os estudos, colocando tudo em dia para ter esse grande eu vi o momento pessoal para falando gente, que que é não tá a saindo prova da som, tá tudo ordem. certo, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Deem um feedback aí pra gente saber se tá tudo certo agora. Por favor. Bom, vamos esperar. Eu tô aqui com uma equipe técnica, eu acho que tá tudo certo. Eu acho Uma que tá equipe me certo, né? ajudando, acho Se que tá tudo vocês correto. não estiverem ouvindo, vão posicionando a gente. E aí, Clarinha, quer começar? Quer seguir? Isso, exatamente. Então, eu acho que a gente podia começar falando justamente sobre as questões de Tá. estudar sozinho e fazer cursinho. Quero, lógico, que
você fale pra gente um pouco da sua experiência, como foi, e o que você acha mais vantagem, se dá Sim. para estudar sozinho para quem não tem grana para pagar um cursinho, se tem é Uhum. melhor você Bom, economizar, dar um outro eu vou falar um jeito. pouco da Queria minha que você começasse com essa parte. experiência, né? Porque não sou nenhuma expert em prova da ordem, né? Fui fazendo assim na cara e na coragem, no erro e acerto. Eu fiz cursinho, né? Tanto para a primeira fase quanto para a segunda. Mas depois que eu fiz, que eu contratei o cursinho e tudo mais, eu vi e desenvolvi, até no cursinho mesmo eu peguei essa técnica, né? Algumas dicas de colegas do cursinho, de estudar, pelo menos na primeira fase, sozinho, através de resolução de questões, né? Então, eu acho que se você tem uma bagagem legal da faculdade, Uhum. e você já vem se dedicando para isso, eu acho sim que dá para seguir na primeira fase sozinho, através de resolução de questões. O cursinho é bom porque o cursinho ele te ensina e te dá dica, macete de como estudar, né? Então ele te direciona. Ele não vai te ensinar. O que você tem que aprender, você aprende na faculdade, né? No cursinho você só vai revisar conteúdo, né? E ele vai te ensinar o Uhum. macete para estudar, né? Então eu fiz cursinho, não me arrependo, mas eu tenho colegas que estudaram sozinhos através de resolução de questões também. Acho que é válido. Uhum. Eu separei alguns outros tópicos aqui. Eu queria também que a senhora falasse sobre um Sim, pouco sim. desses cursos intensivos. Nessa mesma pauta de cursos, falar sobre esses cursos Uhum. intensivos, que tem uma galera que vai estudando, né, Isso. sozinho, e aí chega 3 meses Eu fiz o anteriores à intensivo, prova, que é o de três faz meses o antes da curso. prova, né? Então, foi muito útil para mim. Acho que né, o extensivo eu acho muito longo para quem ainda está na faculdade, porque o último ano você tem faculdade, tem TCC para apresentar, monografia que seja, trabalho, prova, fora a ordem, então assim, estágio, tem muita coisa. Então, eu preferi fazer, né, o intensivo de 3 meses e achei super válido. As pessoas que fizeram comigo também, assim, falaram que não dava para fazer o intensivo, né, o extensivo, porque é muito longo e, querendo ou não, demanda muito tempo, né? Porque você faz o estágio, né? Eu, por exemplo, fazia estágio de manhã até a tarde e saía do estágio e ia direto para a faculdade. Então, assim, não tinha como encaixar um cursinho ali, a não ser aos sábados, né? Então, eu fiz o intensivo, acho que vale super a pena, porque é um Uhum. resumão de tudo, né? E também não fica muito cansativo, né? Mas assim, é óbvio que você vai se preparando antes, né? Você tem que ter uma bagagem certinha da faculdade e tudo mais. E aí, nessa mesma linha, fica também dentro do curso intensivo, eles Sim, geralmente sim. selecionam, né, disciplinas, quantidade de questões, tem O toda uma cursinho onde eu estratégia. Eu fiz, queria né? também que você A comentasse rede sobre onde essa eu fiz, estratégia. eles tinham o intensivo, que era de 3 meses, e eles pegaram todas as matérias no cursinho que eu fiz. Só que eles bolaram, depois de um tempo que eu já estava no cursinho, um reta final, que era um mês antes da prova, as matérias principais, as matérias que têm mais questões, então ética, direito do trabalho, né? Então eles pegam as matérias que têm mais questões na prova, que tem um maior peso na prova, e fazem esse cursinho, né? Tem gente que optou por esse cursinho e se Uhum. deu super bem, né? Eu optei por fazer o de 3 meses, mas acho válido, porque se você já vem desenvolvendo, né, um estudo, você já vem fazendo o seu planejamento, porque assim, tudo você tem que entender o seu jeito, né, de estudar. Você tem que saber, eu vou estudar, eu vou conseguir estudar sozinho ou eu preciso de alguém para me direcionar, né? Então, assim, o que você não pode é perder tempo não Entendi. sabendo como estudar. Então, eu não sei se eu estudo sozinho, aí eu vou tentar sozinho, aí não deu certo. Então, eu acho que você precisa se entender primeiro para escolher qual é o caminho, né? Se conhecer, sim.
Isso Se aí vem até conhecer, da né, para faculdade. Como depois, você está no último ano, né? para poder Então, ter a em melhor maneira de tese, já estudo. é para você saber qual é o seu ritmo de estudo, né? Então, eu, por exemplo, não fiz o reta final porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, com 3 meses, eu já achei que eu não sabia nada para a prova. Então, se eu fizesse o reta final, a gente ia ter um sério problema. Então, eu optei por fazer os 3 meses. Aproveitando que a gente já falou de ansiedade, né? Eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso, sobre como foi a sua preparação Eu, como eu já emocional, falei, eu sou né, uma pessoa para poder extremamente fazer a ansiosa, prova. então foi a parte mais difícil para mim, nem foram tanto os estudos, né? É lógico que tem que ter uma dedicação extra, é tudo ao extremo, mas o nível de estresse e ansiedade também é elevado ao extremo e eu já sou muito ansiosa, então foi a parte mais difícil de lidar, né? Então, assim, eu conversava muito com a minha família, mas foi muito, muito complicado. Então, eu resolvi focar nos estudos e os professores do cursinho, inclusive, te ajudam nessa parte. Então, eles vivem falando frases motivacionais, eles vivem te dando um empurrão, sabe? Ai, você sabe. Não deixa o nervosismo tomar conta. Então, eu comecei a focar muito nisso, tipo, em pensar, eu estudei e eu sei, entendeu? Porque a ansiedade, lógico, tinha dias que, né, eu olhava e começava a descabelar, eu não sei nada, tipo, aquela coisa assim. Exatamente, mas aí depois eu olhava, Tem aí que eu focar parava, no olhava o meu objetivo, material, né? ia dar uma revisada, fazia umas questões e eu olhava o resultado daquelas questões que eu estava resolvendo e eu via que eu sabia, né? Então, assim, se você não controlar isso, você se sabota. Entendi. E você acha que, assim, é válido você levar os estudos até os últimos dias? Então, Você levou os estudos até os últimos dias eu, ou na você véspera deu da uma prova, relaxada na né, que véspera? foi ali os 45 do segundo tempo, minha mãe não deixou eu estudar. Ela falou assim: não, não vai estudar, não, não vai fazer revisão, não vai fazer nada. Mas ainda assim, no domingo da prova, eu fiz a revisão de café com ética. Porque eu sou a louca dos estudos, então assim, eu ainda fiz uma revisão só para, né, ter uma certeza. Mas eu acho importante a questão de você saber, né, a hora que o seu corpo cansou e ele precisa parar. Porque o conhecimento você já tem. Não é nos 45 do segundo tempo que você vai adquirir alguma coisa a mais. Você pode relembrar, mas adquirir conhecimento no último minuto não acontece. Muito difícil, né? Então você acaba se estressando mais porque aí você olha e fala assim: ai meu Deus, eu não lembro disso. Aí acabou. Sua estrutura emocional te derruba na prova. Eu imagino. Bastante uma prova de emoção também, né? Além de todo o conhecimento Sim, técnico, a gente sim. também lida com É. toda a emoção de estar ali 5 horas sentado. E assim, existem alguns cursinhos, mentorias, muita gente que fala sobre você testar, Uhum. é, escutar Sim, ações, ruídos e sim. Isso é sentar e fazer aquele importante. simulado 5 horas ali sem parar. Eu acho muito E importante aí eu você queria testar saber da sua principalmente o opinião seu nesse corpo sentido. para ficar sentado, porque normalmente você não sabe qual é a faculdade que você vai fazer a prova, nem sempre é a sua faculdade, né? Então, assim, tem faculdades que têm umas carteiras mais confortáveis, tem faculdades que não têm carteiras tão confortáveis assim. E aí você chega, eu, por exemplo, cheguei na faculdade onde eu fui fazer a prova, era uma carteira de madeira, com uma mesinha desse tamanho, que mal cabia a folha da prova. Então, assim, quando eu fiz a prova, estava extremamente frio o dia. Então, assim, você tem todo esse desconforto, né? Porque, assim, você já pensa, poxa, é um domingo, né? Normalmente. Tá frio. São 5 horas sentado. Aí, É. isso é o seu corpo que começa a trabalhar. Então, eu acho extremamente importante você ir fazendo e testando o seu corpo. Então, senta, vai contando o tempo, né? E vai resolvendo questões. Baixa as provas anteriores e vai resolvendo, né? Porque eu acho eu fiz
2 simulados do cursinho para a primeira fase e eu acho que 3 para a segunda, se eu não me engano. E em casa eu sentava, tirava um domingo, falava assim, hoje eu vou fazer simulado. Sentava e 5 horas ali, resolvendo a prova, até para lidar com a questão do tempo, né? Porque muita gente, o tempo de resolução da prova é uma coisa que, assim, amedronta todo mundo, né? Você fica muito com isso na cabeça. Eu tenho só 5 horas para resolver tantas questões. E se eu empacar? Eu vou, eu volto, não faço, pulo, entendeu? Então, eu acho extremamente importante você ir testando o seu corpo para ficar as 5 horas sentado, porque o máximo que você vai é no banheiro, ainda acompanhada, e fica assim, tipo, eu preciso ir logo porque a pessoa tá ali me esperando, eu tenho que voltar para a sala, porque eu não posso perder tempo de resolver a prova também, né? Então, eu acho que é importante, principalmente para treinar o corpo a ficar sentado 5 horas. E aí, você falou do tempo de Uhum. prova, que amedronta todo mundo realmente, tanto na É, primeira fase, mas eu acho que na segunda fase é ainda pior, né? Porque as além da peça questões. processual, a gente também tem as questões discursivas, Uhum. e aí todo mundo morre de medo. Queria que você falasse como foi para você resolver essas questões e também dar uma dica de como administrar esse tempo, Uhum. né? Como você conseguiu fazer Na essa verdade, assim, eu administração do tempo de fiquei maneira que extremamente em conseguisse fazer a prova pânico, inteira. né? Porque eu já tinha vindo da primeira fase. A primeira fase eu já tinha, assim, meio que contado o tempo e tudo mais. Quase não deu, né? A gente fica ali naquela apreensão, ai meu Deus, falta 1 hora. E aí o pessoal vai informando na lousa, ai, faltam 1 hora, faltam 2 horas. E aquilo vai te consumindo. Então, para a segunda fase, no começo eu falei, meu, não vai dar, ainda mais para escrever, né? Que você vai procurar, porque você tem que manusear o código para procurar a resposta dentro do código. Então, tem tudo aquilo, mas o cursinho me ajudou exatamente nisso. Porque no cursinho você aprende a manusear o código, o que muitas vezes você não aprende na faculdade, né? Então, aonde está as coisas que você precisa, fazer marcação de código, isso ajuda muito em questão de tempo da prova, de você não perder tempo folheando o código. Então, você usar o índice, né, do código. Então, isso é extremamente importante. E eu segui um roteirinho que eu mesma montei para mim, testando, né? Então, assim, eu fiz alguns simulados e para mim o que melhor funcionou foi estruturar a peça primeiro, saber qual era a peça e procurar as teses jurídicas para colocar na peça, né? E anotar isso e depois resolver as questões e no final fazer a peça, né? Então, assim, eu, através de muito fazer, que eu achei que isso seria a melhor maneira para eu desenvolver a minha prova, né? Só que tem gente que começa fazendo a peça primeiro, porque, né, acha que leva mais tempo e tal, e vai para as questões depois, né? Só que as questões são tão importantes quanto a peça, né? Não adianta gabaritar a peça, só precisa das questões também. Então, eu desenvolvi isso em alguns simulados que eu fiz, inclusive até em casa, testando. E eu fiz dessa maneira. Então, eu cheguei na prova, peguei a prova, li a prova, e aí eu fui para a peça, para descobrir qual era a peça, quais eram as teses que eu ia usar, né? Porque a cabeça tá fresca. Então, se você estrutura aquilo num rascunho, quando você for escrever, é mais fácil para você colocar no papel, do que você pensar, estruturar, escrever. E aí, quando você vai para as questões, você está muito cansado, porque você trabalhou a peça inteira. Isso. Então a dica é: E estrutura a aí depois peça você faz a primeiro, peça, você faz as discorre a questões, se peça, dedica exatamente. e depois Exatamente. monta a peça direitinho. E aí a gente já entrou num outro assunto, né, que é a opção da segunda fase. Quais são as opções, né? Como fazer a opção e pelo que você se identifica mais, fica sempre aquela dúvida, tem aquela Sim. contagem do número de peças que cada matéria tem, mais ou menos. E aí a gente precisa conhecer todas elas, especificar o que que você acha que a gente que É, seria uma boa, foi uma boa para você
a Eu vou gente, falar da minha nesse sentido de experiência, fazer a né, de opção da novo. matéria? Eu sempre trabalhei na área civil, eu sempre estagiei na área civil e consumidor. Eu nunca tinha estagiado e nunca tive contato, a não ser na faculdade, com penal. Só que eu sempre fui apaixonada por penal desde o primeiro momento em que eu tive contato com a matéria. E eu falei assim, bom, eu vou pelo que eu me identifico mais, apesar de trabalhar com cível, né? Seria mais fácil? Talvez seria. Uhum. Mas eu achei melhor escolher penal exatamente por isso. Eu nunca tinha feito nenhuma peça penal. Não sabia nem como é que estruturava, não sabia quais eram as peças, assim. Eu sabia porque foi pelo amor, foi pelo Foi, amor. Falei, bom, vamos pelo foi amor, pelo porque pelo amor menos, mesmo, né? né? Então, assim, eu tinha uma noção básica por conta da faculdade, porque eu tive prática na faculdade, né? E uma das matérias foi penal, mas assim, extremamente básico, extremamente superficial. E aí eu falei, bom, vou escolher penal e vou me dedicar no cursinho, né? Então, assim, eu aprendi a estruturar, fazer peça, achar tese e tudo mais no cursinho. Então, assim, o pessoal que fala, ah, não dá para aprender no cursinho? Dá. Se você se dedicar, dá. Né? Então, assim, pedi férias do estágio, passei 15 dias engolindo tudo, comprei um livro que tinha vários probleminhas para desenvolver peça. Meu, e fiz calo no dedo de tanto fazer peça. Todo dia produzia 5 peças. Aí, quando o cursinho pedia, o treino. É aquela O questão, treino. né? O treino, Exatamente. É a igual repetição resolução de leva questões. Para à mim, é a melhor perfeição. forma de Não existe estudo. outra É maneira. você, eu vou fazer um cursinho ótimo, vê a matéria, pega questões daquela matéria e resolve. Isso é a melhor, para mim, é a melhor forma de fixação. Então, assim, além de anotação e tudo mais, a questão de resolução de questão, de montar a peça, estruturar a peça, pegar a peça para fazer, isso faz muita diferença. Uhum. Eu tive também umas perguntas da caixinha sobre. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e o pessoal falou muito sobre a questão de letra de Tá. lei, É. súmula, orientação e jurisprudência. Que geralmente Uhum. na primeira fase todo mundo fala que é mais letra de lei, é para a gente Sim. se basear mais, né, em ler muito a lei em si, e na segunda fase já pegar alguma coisa a Sim, mais sobre eu, jurisprudência, eu sempre súmula, estudei por letra de orientação. lei, lei seca, baixava, imprimia, porque eu gosto de escrever, grifar, e eu tenho uma memória muito visual, então para mim eu preciso do papel e da caneta para ir anotando e tudo mais. Então, assim, eu pegava a letra de lei, ia nas aulas do cursinho, ou pegava um código comentado para ver o que, né, que eu podia extrair dali, fazer as minhas anotações. E para a segunda fase, é óbvio, sempre tem que estar atualizado com jurisprudência, né? Pelo menos assim, dos principais assuntos do momento, né? Porque lá no, você só vai levar o código, então você vai levar lei seca. E assim, sempre que você tiver um algo a mais, isso vai contar ponto, né? Então, assim, na hora da correção, isso vai se destacar, né? Então, é importante você estar ali inteirada da jurisprudência mais atualizada sobre aquela matéria que você escolheu, né? E acompanhando também as últimas provas para ver o que é que já caiu, né? O que normalmente no cursinho eles bolam um jeito lá para saber mais ou menos o que é que pode cair, entendeu? Então, assim, você já consegue ir se inteirando pelo menos da jurisprudência, né? Pelo menos o mais atualizado. Então, assim, eu acho que. E sempre eu faço, né, um resumão da matéria e do que está falando. E o que tiver de jurisprudência, o que tiver de posicionamento, eu vou colocando, né? O que sempre vai agregar, né? Então, sempre vai te favorecer. Sempre. É, com certeza. E aí, também uma outra pergunta recorrente foi sobre a marcação do vadimeco, que Uhum.
É, você já falou sobre a que aprendeu isso. no cursinho a marcar, a ver pelo índice e tudo mais. E aí eu acho que a gente também podia falar sobre a marcação do Vadimeco, Sim, mas também falar sobre sim, o sim. edital, né? Que as Uhum. pessoas precisam se atentar ao edital para fazer É, essas isso mesmo. marcações e tomar Na todo o minha cuidado para prova, conhecer as regras nós tivemos da um problema com prova e relação à tudo marcação, mais. porque o edital saiu e tudo mais, só que teve um adendo no edital e ficou meio assim, e aí? Pode, não pode? Pode aquelas filipetinhas coloridas? Pode clipes colorido? Ou não pode com cor? Pode marcar com marca-texto ou não pode? Então nós ficamos. Tanto é que, assim, uns 15 dias antes da prova, eu comprei um Vademecum zerado, novo, limpo. Levei ele no dia da prova lacrado. Então eu fui para a prova com uma mochila que parecia que eu ia dormir na faculdade. Eu tinha o meu Vademecum marcado e tinha um novo, porque eu falei assim, bom, se eles barrarem, porque assim, nem os professores do cursinho estavam conseguindo entender se ia poder ou se não ia. Ficou uma coisa meio nebulosa, né? E aí a gente ficou, e agora? Pode, não pode? Eu fiz a minha marcação, né? Eu fiz com clips, porque eu achei muito mais fácil de você manusear o código na hora, porque como o clips ele fica grosso, na hora de você abrir, eu acho que ficou mais fácil, né? Então fiz separação por cor, né? De o que era tese, o que era peça, o que era. Então, assim, o meu Vademecum estava todinho estruturado e eu acho extremamente importante, né? Porque faz diferença na hora da prova. Na hora de você procurar, porque você já tá nervoso. Aí você vai procurar, você começa a folhear, daqui a pouco rasga o código. Acontece, as folhas são muito fininhas, né? Ou então você perde muito tempo ali procurando e tal, e usar o índice. Isso é. Eu comprei um Vademecum na época que tinha um índice de súmulas, né, do STJ, do STF. Salvou a vida. Salvou a vida, assim. Eu fiz. Meu, eu fiz a prova, assim, coloquei súmula, tudo bonitinho, Imagino. e foi, assim, a salvação. Foi esse índice de súmulas. Então, assim, você saber manusear o código e comprar um código que você se identifica. Eu comprei o VAD grande, normal, com todas as matérias e tudo mais, e resolvi arriscar comprar um pequeno só da minha matéria. E na prova eu só usei o VAD da minha matéria. Não usei o VAD grande. Inclusive, não usei também o que eu tinha levado lacrado. Depois eu até doei ele, porque no final das contas, os clipes eles estavam aceitando. Foi para garantir, exatamente. Falei, é melhor eu garantir Foi para de levar um garantir, né? seco sem nada e me virar na hora da prova do que ficar sem nada, né? Porque como ficou meio nebuloso, então. Mas eu É, levei com os dois certeza. porque eu acho que é melhor você se precaver, né? Melhor Com você certeza, ter faz muita os diferença. dois do que não ter nenhum. Ficar sem nada na hora da prova. Melhor, melhor. Depois eu doei o Melhor se VAD prevenir do e que deu tudo remediar, certo. né? E em relação à sua matéria, né, específica e você só ter usado o VAD da matéria específica, tem gente que se arrisca em levar Uhum. só o vademecum da matéria específica e nenhum mais. Sim, Mas assim, a gente também sim, tem matérias sim. Exatamente subsidiárias por ao isso que a que eu levei os gente dois. Eu falei, bom, escolhe, né? o Então, VAD da minha matéria é o mais importante porque ele é estruturado de uma forma melhor para você desenvolver a prova, né? Então, assim, eu comprei ele e levei o grande exatamente por conta disso. Falei, e se de repente, porque assim, o VAD da matéria, ele veio com a Constituição Federal, o, a- tudo que a gente tem de legislação da matéria, legislação especial, tudo mais, súmula e tudo bonitinho, mas e se eu precisasse de alguma coisa subsidiária? E não tenho ali? Não pode me prestar VAD na hora da prova, né? Então, falei, bom, vou levar os dois e aí, pelo menos, é, eu estou, né, bastante municiada e não vou ter nenhum problema, porque a hora que você olha a peça, ou a prova, ou alguma questão que você precisa de uma coisa que não está na mão, aquilo ali vai te causar um estresse, uma coisa tão grande a nível emocional que vai acabar com a sua prova, né? Então, assim, você precisa se precaver, precisa chegar redondinho, com tudo certo, para você não ter, evitar o estresse, assim.
Eu sempre cheguei cedo na prova, antes até do portão abrir, para não ter problema de trânsito, porque você imagina, você tá no caminho, você até saiu mais cedo, mas e aí? Se você pega um trânsito, aconteceu um acidente. Eu acho que eu vou a pé. Eu desço do carro e vou a pé, né, para chegar. Verdade. Mas é extremamente importante você ir. Não, sim, dependendo se você estiver É, muito mas tem longe, gente que nem consegue, né? né? Melhor se precaver para não sofrer nenhum problema na parte emocional, porque isso pode acabar com a sua prova. Você pode estar super preparado, você pode saber o conteúdo e tudo mais. Se o emocional não te ajudar, acabou. Olha, quem tá assistindo, né? O É, pessoal eu que tá tô vendo o pessoal assistindo falando também das deu uma dica aqui, comidinhas. ó, levar É as que eu fico tão comidas. nervosa que eu não consigo comer. É, Então, assim, eu levei, né? Levei o que era permitido e tal. Nada de levar coisa barulhenta pra desestruturar o amigo, né? Que tá na frente ou que tá do lado. Mas eu levei. Exatamente. Eu levei, mas tá assim, todo mundo eu junto, bebi é o bastante mesmo água, barco. né? Levei água. E o máximo que eu comi em ambas as fases, tanto na primeira quanto na segunda, foi um chocolatinho. Só. O resto da comida voltou tudo. Tudo bonitinho pra casa. Aí chegou em casa, eu comi, óbvio. Teve gente também que perguntou sobre, eu não sei se você Eu conhece, já mas que ouvi. concurso, Eu já ouvi que é falar, um curso que confesso tá que fazendo eu bastante não sucesso. conheço, não fiz nenhum curso por essa plataforma, né? Então não tenho propriedade para falar dela. Mas assim, na minha época não tinham, né, tantos cursinhos assim, e também não tinha essa questão do pessoal que faz esses cronogramas de estudo, né? Então era mais os cursinhos mais renomados mesmo, e aí cada um optava pelo seu, né? Então, assim, até acho interessantíssima a questão dos cronogramas. Tenho acompanhado algumas pessoas que estão estudando pelo cronograma e acho que é super bom. Esse era um outro ponto também. Era um outro Uhum, ponto que eu sinalizei aqui para a gente conversar, é sobre justamente o sim, cronograma de estudo. Todo mundo está falando muito, né, sobre o cronograma, tem muita gente aí dando esse tipo de assistência e tudo mais. E além dos cronogramas, eu também queria que você falasse de mentoria, né? Que é aquela sim. pessoa que fica ali Então, eu acompanhando acho a assim pessoa que está que, se como eu já preparando e falei, estudando. você precisa se conhecer, né, para saber o que é que você vai escolher. Se é um cursinho, se é um cronograma, se é uma mentoria, isso depende de você. Se você é uma pessoa mais. Você fala assim, não, eu sou super regrada, sou super centrada, eu consigo acordar num horário certo, eu vou estudar de sábado, vou estudar de domingo, porque assim, é dedicação. Isso não é segredo para ninguém. A prova da ordem é dedicação, é estudo. Né, eu trancava tudo, eu trancava todas as janelas do meu quarto para eu nem ver que tava sol, para não querer, né, fazer qualquer outra coisa a não ser estudar. Então, assim, eu trancava tudo, colocava meu fone de ouvido e no quarto ficava afundada nos meus estudos. Então, assim, é dedicação, né? Tem gente que não consegue estudar sozinho, não tem rumo. Então, assim, a mentoria é importante porque, assim, a pessoa tá ali, né, perto de você. Então, ela tá te acompanhando. Então, para uma pessoa que é mais, né, se distrai muito fácil, ou não tem uma disciplina para estudar em casa, por exemplo. Então, a mentoria é legal por conta disso. E é uma coisa que é mais próxima, né? Eu vejo que a mentoria ela acaba sendo mais próxima do que o cursinho ou do que o cronograma, porque o Com cronograma você certeza. compra, ele vem bonitinho estruturado com o que você vai estudar no dia X e o que você vai estudar no dia Y e tudo estruturadinho. É ótimo? Eu acho que é ótimo. Eu teria feito um cronograma na minha época fácil. É que na época nem era muito divulgado, nem tinham tantos cronogramas assim, igual a gente tem hoje. Né? Então, por isso que eu optei pelo cursinho. Mentoria também era uma coisa que não se falava na época, principalmente para estudar para ordem. Então, assim, acabei fazendo cursinho, mas hoje eu teria estudado por um cronograma, pelo menos para a primeira fase.
sim, Porque assim, na verdade, exige muita disciplina, né? E nem sempre, porque a gente fala daquelas pessoas que fazem faculdade, fazem um estágio, que tem uma flexibilização de horário sim, boa, mas também tem aquelas pessoas que trabalham numa rotina normal, sim, sim, né? CLT, 8 horas, 10 horas, e aí só tem aquele tempo ali da faculdade, aí fica muito complicado seguir sim. um cronograma, ainda que ele seja feito Porque especialmente para além você, disso, além da você sua mesmo rotina tenha de feito, trabalho, de fica bem faculdade, difícil. você tem monografia para apresentar, então você está preocupada com isso. Você tem prova da faculdade para estudar no meio disso tudo, né? Porque não adianta passar na ordem e não ser aprovada na faculdade. Então as duas coisas têm que andar juntas, né? E você tem uma série de outras coisas. Então, assim, se você não souber, ou você falar assim, meu, não dá, não consigo estudar sozinho, eu não tenho uma disciplina, eu, sei lá, vou, me distrai muito fácil, é melhor não procurar alguma coisa que tenha alguém te acompanhando, por exemplo. Né? Eu nunca fui assim, pelo menos até a segunda fase da ordem, eu sempre fui meio assim com curso online. Né? Eu sempre gostei muito do presencial, do professor ali para perguntar e tudo mais, correr atrás do professor no corredor para tirar dúvida e tudo mais. Na segunda fase, eu não tive a opção de fazer presencial, porque ou era à noite, que era o meu horário da faculdade, ou era de manhã, que era o horário do meu estágio. Eu não ia abrir mão da faculdade e também não ia abrir mão do meu estágio. Não podia. Então, assim, a única opção que me sobrou foi fazer o online. E aí eu entendi que eu teria que criar uma disciplina para que eu fizesse o cursinho correto. Né? Porque o online, se a pessoa não tem disciplina ou se a pessoa não consegue estudar sozinha, ela fica meio, né, tipo assim, depois eu assisto aquela aula, vai ficar lá mesmo. Tipo, vou acumulando, depois eu pego um fim de semana e faço um batidão. Verdade. Então, assim, eu desenvolvi algo que eu achei que eu não tinha nessa fase. Por quê? Por necessidade. Ou era isso ou não era. Entendeu? Então, assim, eu fui pro online meio com medo, né? Meio receosa, assim, falei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir estudar sozinha? Tipo, né? Por mais que o professor, por mais que você tenha aula, você tenha conteúdo direcionado, se você não sentar para assistir, não vai fazer diferença. Então, assim, é você com você mesmo, apesar de ter, né, um conteúdo Com certeza. guiado ali. Dedicação, né? Foco, tudo Sim. que, assim, parece até clichê a gente falar de tudo Não tem isso, segredo, não mas tem é receita de verdadeiramente que bolo. É leva a. dedicação e saber qual é o melhor caminho para você. Né? Eu tenho amigos que não fizeram cursinho, que foram assim com o conteúdo da faculdade e o conteúdo do estágio e se deram super bem. Várias Uhum. pessoas aqui na live mesmo estão falando que não fizeram Sim, curso, a sim. gente conhece, sabe? Que são ótimas advogadas, super competentes e não fizeram É muito curso e pessoal, é conseguiram. muito Mas pessoal. é realmente É se uma escolha muito conhecer, eu pessoal, é acho, você né? E a gente saber precisa. lidar com você mesmo. Né? Então, assim, eu tenho colegas que fizeram e foram bem tranquilo. E assim, todo mundo fala em estudar para Uhum, concurso, né? Estudar para concurso tem uma dedicação a mais e tudo sim, mais, mas a prova é da você ordem não deixa mesmo. de ser um concurso e o seu único Sim, adversário é você mesma, porque não tem uma vaga ali, sim, e né? Você principalmente a questão precisa emocional, né? chegar lá Eu para. acho assim que a questão emocional é uma grande barreira a ser vencida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente nervosa e prova de múltipla escolha me causava pânico, porque eu sempre falava assim, sempre tem duas que eu acho que é certo. Aí quando eu vou chutar, eu sou péssima de chute, eu sempre chuto errado, né? Então, assim, eu desenvolvi, né, um método e tal para conseguir superar isso e principalmente superar a questão emocional, né? Porque eu vejo até hoje, né, com pessoas que eu converso e tudo mais, que a questão emocional é muito importante. Tem gente perguntando sobre como escolher a matéria da Eu prova, também já da vi. ordem. Nós já falamos, é. Já até falamos sobre isso.
Já falamos, a live vai ficar salva, gente. Vai estar lá direitinho, tudo salvo. Vou deixar salvo aqui no Instagram. Eu também acho muito importante a gente falar, falando ainda da questão do emocional, a gente falar das matérias que a pessoa tem mais dificuldade. Focar nas que tem mais dificuldade, focar nas que tem mais facilidade para garantir, fazer aquele contrapeso eu nas vou que tem mais confessar que eu foquei mais dificuldade. nas Como é matérias que a gente que faz? tinham mais questões. Tá, então assim, eu não foquei muito, eu sou boa nisso. Lógico, as matérias que assim, por exemplo, penal, processo penal, que eu era apaixonada. Então assim, eu meio que fiz uma revisão, eu não foquei tanto nessas duas, mas as demais eu fui pegando pela questão de número de questões na prova, né? Porque o que que eu coloquei pra mim mesma? Eu preciso passar. Independente do número de acertos, independente se eu gabarito uma matéria ou não, eu preciso de 40 pontos para passar. Ponto. Né? Então, assim, é até uma forma também de lidar com a pressão. Né? Porque muita gente fica assim, não. Eu, por exemplo, eu fiz a segunda prova do ano, quando eu estava na faculdade. Então, assim, os meus colegas já tinham feito, já tinham passado e já estavam, né, comentando. Então, você já tem aquela coisa. Aí o pessoal, eu acertei 30. Aí eu fui pra repescagem. Eu acertei 50, eu acertei 60. Aí você fica assim, ai meu Deus, é uma competição. Tipo, quantas eu preciso acertar e tal. Aí você fica meio perdido. Então, assim, eu coloquei pra mim mesmo, eu preciso acertar 40. O resto, se eu acertar mais, ótimo. Não posso acertar menos. Entendeu? Porque também é uma forma de você diminuir a pressão em cima de você. Né? Então, assim. Tem. Porque já tem toda aquela pressão familiar que todo mundo carrega de tem que terminar a faculdade já passando na prova da Sim. ordem, já ter passado, né? Tem toda essa pressão que também é um pouco, abala um pouco o emocional da pessoa. Também tem aquela questão Isso. de fazer muitas vezes, né? Tentar muitas vezes e Aí não quando você ter fala que vai fazer a êxito, e aí prova, tentar de aí novo e vem tentar aquele de parente, novo. né? Ai, E mas aí o a gente filho do também pode falar. fulano já tá na quinta prova e não passou ainda, né? Aí começa essa coisa. Então, assim, eu meio que me blindei, me fechei disso É, e coloquei na cabeça, eu preciso de 40. Eu não preciso gabaritar a prova, tipo, até porque quando você pega a carteira, não vem informando quantas você acertou ou quantas você errou, né? Então, assim, eu preciso do quê? Qual é o resultado que eu quero? Passar para a segunda fase. É 40? Ótimo. Se eu fizer 40, tá perfeito. Se eu fizer mais, perfeito também. O importante é ir para a segunda fase. e a gente também precisa falar que para essas pessoas que já estão tentando mais de uma vez, mais de duas vezes, a quinta, a décima Não vez, não importa. importa, não tem relação com o quão bom profissional você vai ser, não tem Isso relação com o quanto você não se mede dedicou durante capacidade, cinco tá? anos. Eu acho que assim, essas pessoas precisam só achar a melhor forma de estudar e principalmente de lidar com o emocional. Porque eu vejo, assim, com as pessoas que eu converso e tudo mais, o emocional é o que mais derruba na prova da ordem. É o que mais derruba. Porque as pessoas, quando você não passa, você tem um peso a mais. Porque aí começa a vir as pessoas de fora. Mas você não passou de novo. Mas quantas vezes você já fez? Né? Tipo assim, você vai pagar cursinho É, de novo? Você vai tentar de novo? Então, assim, tipo, isso vai desmotivando a pessoa, né? Então, eu acho que, assim, isso não mede, não sai lá na prova, na sua carteira, aprovado na 15ª, aprovado, não sai, entendeu? E ninguém, na hora de te contratar, ou que seja, não vai te perguntar, você foi aprovado de primeira? Ele não quer saber disso. Ele quer saber se você é advogado, entendeu? Então, assim, isso pouco importa, pouco importa. com certeza. A gente tem que se desfazer um pouco dessas pressões e desses paradigmas que as pessoas colocam, porque, assim, em outras profissões, diferente da Se formar, advocacia, para o sim. exercício, basta você se formar na faculdade e ter o seu diploma. Da prova da Para ordem. exercer a advocacia, você precisa da prova da OAB, que é eu acho que é assim, é uma questão de
realmente seleciona em conhecimento técnico, Sim, mas também tem todas essas outras questões que a gente tem que levar em sim. consideração e continuar tentando, se é Não advogar que a pode pessoa desistir, não pode deseja, se é desistir. isso que a Uma pessoa quer hora para a vida, é não desistir, igual né? fazer gol. Você vai chutando, chutando. Quem não tem experiência, chuta, chuta, chuta. Uma hora a bola vai entrar, entendeu? Então é a mesma coisa. Com certeza. É, e aí eu queria que a senhora falasse assim, como né, para a senhora advogar depois, como que foi essa coisa assim, como foi essa emoção de pegar a carteira da ordem, de passar na prova, É, a emoção, a sim. felicidade, para a gente falar de coisa boa. Já falamos do reprovar, Na agora a verdade, gente falar assim, de coisa boa, a eu emoção sempre de fui muito pé no passar. chão, né? Então, assim, eu fiz a prova e entrei no carro depois da prova, falei, não quero saber da prova. Não pergunta se eu acho que eu fui bem, se eu acho que eu fui mal, não quero saber. Daqui um tempo vai sair, porque demora para sair a nota, né? Demora para sair o resultado preliminar, depois tem os recursos e tudo mais, e aí você fica assim, enlouquecido. Aí eu falei assim: não quero saber da prova, fiz e o futuro a Deus pertence, vamos esperar sair o resultado. Tanto é que no dia que saiu o meu resultado, eu estava esperando o resultado no fim do dia. Porque o pessoal que fez a primeira prova saiu 6 horas da tarde o resultado. Então eu tava tranquila, fui pro estágio, sabia que era aquele dia? Sabia que era aquele dia. Mas falei, eu não vou arrancar os cabelos antes da hora. Vou esperar. 6 horas vai sair o resultado, eu vou estar na faculdade e vamos ver. No estágio, desenvolvendo as minhas atividades, tudo bonitinho, eis que eu escuto um grito. Primeiro meu celular tocou, né, era uma mensagem escrita assim, parabéns, de um colega da faculdade. Falei, ué, mas não é meu aniversário. E passou. Eu tava saindo pra fazer uma atividade. Falei, tá doido. Mandou pra pessoa errada, né? Levantei, eis que escuto um grito da minha chefe, na época. Ai, parabéns, você passou, não sei o que. E eu, gente, mas o que tá acontecendo? Falei, não, não saiu o resultado ainda, você tá me trollando, né? Já tava, tipo. Eu, né? Falei, não, você tá me trollando, não saiu, 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 tá aqui e tudo mais. Aí foi aquela festa e tudo mais. Liguei pros meus pais, né? Avisei a minha família. Então, assim, foi uma festa, né? Mas aí, depois da festa, vem a insegurança. Porque aí você se forma e você já tem, né, a ordem. E aí você fala, tá, e agora? Pra onde eu vou? Tá bom, eu sou advogado. E entendeu? Então, assim, você fica meio perdido. Mas eu fui, né, segui, meti as caras, arregacei as mangas, falei, bom, vou fazer dar certo, né? O pior eu já passei. Então, vamos lá. Falei, vou. Eu falei assim, bom, Essa né? Eu emoção já acredito teve, né? que o mais emocionante eu já passei. Então, assim, agora vai dar certo, né? Tem que dar certo. Arregacei as mangas e fui. Assim, nunca tinha tido, né, experiência na área penal. Comecei a seguir assim sozinha mesmo. Me inscrevi como dativa, né, aqui na minha comarca, para pegar experiência, né, e fui indo. Então, assim, sem apadrinhamento, né? Então, sem ninguém por trás, principalmente da área penal, porque, né, eu tava ali, todo o meu estágio foi na área civil, então fui, né, corajosa, na cara e na coragem, falei, bom, vou seguir o que meu coração manda. E fui. Mas, assim, advogar é muito, muito gratificante, né, no começo dá medo, mas, assim, eu sempre tive isso comigo, vai com medo mesmo e bola pra frente, né, segue o jogo e a coisa só depende de você. E da mesma forma, a gente também precisa fazer isso na Exatamente. Então, prova, assim, para fazer a prova, só né? depende de você. Tanto na prova quanto depois para advogar, só depende de você. Esforço e dedicação sempre, sempre. Sim. A gente está chegando nos últimos 10 minutos de live e aí eu queria que a senhora fizesse as considerações todas, mandasse uma mensagem para todos os acadêmicos, né, que estão aí prestes a prestar o exame da ordem e também aqueles que estão com
com várias dúvidas e apreensões O devido agora a pessoal, essa né? pandemia, né? Fizeram a primeira fase, Bom, eu acho estão que para assim, a fazer a segunda mensagem que eu fase. queria deixar é, gente, não desista, sabe, dos seus sonhos. Pode demorar um pouquinho mais do que o outro, mas assim, não adianta você se comparar com a pessoa, com outra pessoa, né? Ela não tem a mesma história que você, ela não tem o mesmo caminho que você, ela não tem a mesma bagagem que você. Então, assim, siga por você mesmo, né? A sua hora vai chegar e é dedicação. Você com você mesmo, né? Então, assim, não tem. Ninguém te passa a perna nessa hora, principalmente na hora da prova. Você é o seu maior inimigo. Então, assim, saiba se entender, se respeitar, principalmente. Também não adianta se matar de estudar, que chega uma hora que o corpo pede para parar, né? Então, tem que saber a hora de parar e a hora de continuar. E é foco e dedicação e vai dar tudo certo. Eu acho que é isso. Sim, Bom, acho que a gente resumiu bastante, né? A gente colocou bastante pontos, pontuou muitas coisas super importantes que vêm sim, sendo dúvidas recorrentes, né, na vida de todo mundo que vai chegar nesse momento. isso. Também mandar uma mensagem para as mulheres maravilhosas que vão prestar Boa o sorte, exame né, da ordem, para todo galera? mundo que Os vai fazer colegas também em criminalistas aí que penal, né, virão. segunda Boa sorte para fase. todo mundo. Com certeza. Avisar para todo mundo que a live vai ficar salva. Agradecer Imagina, a eu que presença, agradeço. Agradeço o agradecer a senhora convite. doutora. Muito obrigada. Todas as dicas incríveis. A gente também vai ter essa sequência, como eu disse, é uma sequência de lives só para os acadêmicos, para todo mundo, né? Dicas de todas as confreiras, advogadas maravilhosas do grupo. Muitas outras virão ainda. Muito obrigada a todo mundo. Vou encerrar, vai ficar salvo no IGTV aqui do Criminalistas de Batom. Sigam, comentem Boa e boa sorte, sorte nas pessoal. É provas isso e aí. espero que a gente tenha ajudado, né? Tchau, Clara. Muito obrigada, doutora. Tchau, tchau.